Neste vídeo eu vou falar sobre a família. Cada pessoa ele terá a sua visão, qual o significado da família. Uns pensam no coletivo, outros pensam na sua família. Nesse assunto eu vou falar da família, sempre eu vou citar a morte. Aí você pode até pensar, o que é que tem a ver a família com a morte? Ultimamente eu vi um amigo meu que ele perdeu um ente querido e todo mundo chegava próximo dele e falava para ele, meus sentimentos. E o que eu vi que nós tínhamos sentimento e ele perdeu um ente querido. E se você quer saber o que é um ente querido, uma família, você quando perde, você sabe a importância. É uma história que um homem, ele tinha um irmão e a mãe um dia, antes de morrer, pediu ao filho que cuidasse do irmão mais novo. Ele precisava de um cuidado especial. E esse filho, no decorrer do tempo, ele começou a se desentender com o irmão mais novo. E chegou um momento que ele não quis mais saber. O irmão mais velho não quis saber do irmão e deixou ele para lá. E todo mundo queria juntar eles, mas não dava para ter amizade. E o irmão mais velho falou que não queria ver ele mais. Era aniversário do irmão mais novo e chamaram às pressas o irmão e disseram, olha, mataram teu irmão agora. O mais velho saiu desesperado e chegou diante do corpo daquele homem e falou para ele que se ele pudesse voltar tudo, ele voltaria, ele perdoaria aquele irmão dele, que a mãe dele tinha pedido para ele, no leito da morte, que ele cuidasse daquele irmão. Mas por algum motivo, até por orgulho, até por autoridade, esse irmão, ele abandonou. E ele abraçou forte e pediu a Deus que Deus desse uma luz, que ele prometia, se ele voltasse à vida, nunca mais ele abandonava esse irmão. E depois, quando ele pediu muito, que não viu solução, ele quis saber quem eram os assassinos do irmão dele, para ele se vingar. E de repente o irmão levantou e falou, meu irmão, eu não quero vingança, eu quero seu perdão. Você me perdoa por tudo que eu fiz? E naquela hora, todo mundo que estava em volta já sabia o que tinha acontecido. Que ele já tinha feito isso, a família, para ligar os irmãos. Eles fizeram tipo uma pegadinha para levar. Só assim o irmão perdoaria o outro. E esse irmão, depois da brincadeira, depois do que aconteceu, ele abraçou forte e disse que nunca mais ia perder o irmão. É uma necessidade que nós temos de cuidar do nosso próximo. É difícil, é. Um amigo nosso, quando ele nos ofende, a gente se afasta, não quer mais saber. Agora, um irmão, não. Na hora que alguém perguntar quantos irmãos você tem, você vai contar, você vai dizer qual a importância que ele tem. Quando falar do pai, quando falar da mãe, da família mais próxima, que aí se estende por muita gente. E o de casa, a família, um filho, um irmão, eles são ligados de sangue. Isso pesa. Se estiver doente, todo mundo se preocupa. E já o de fora, a gente sente muito, mas a gente não perde, a gente não sofre. Há muito tempos atrás, as famílias elas eram muito grandes. Então, em toda família tinha 10, 15 filhos. E a gente era jovem, tinha um time de futebol, e a gente foi jogar numa comunidade que só tinha só irmãos jogando. E nessa família tinha um irmão, o mais novo da família, que tinha uma deficiência. E todo mundo tinha um carinho especial com ele. E ele jogava no time. Ele tinha uma muleta e essa muleta ele dava para ele jogar. Só que ele era um pouco maldoso e ele pegava a muleta e machucava o adversário. E a gente foi jogar nessa família. Quando a gente chegou lá, tinha um amigo meu que falou, eu vou derrubar aquele aleijado, na linguagem dele, porque ele tinha machucado ele. E a gente falou, rapaz, você não vai fazer isso porque a família é grande. Ele disse, não, eu vou porque ele me machucou. No decorrer do tempo, ele derrubou esse deficiente. Meu amigo, nesse dia, todo mundo bateu nesse rapaz. Esse rapaz quase que morria. Esse rapaz, eu lembro que ele morava para chegar na casa da família dele, ele tinha que atravessar uma grota. E ele desceu essa grota numa carreira só. Chegou em casa todo cortado. E no outro dia, ele chegou questionando a gente por que a gente não fizemos nada.
E a gente conversou com ele, olha, você foi mexer com a família, você foi mexer com um irmão que tinha um problema, que todo mundo defendia, e você não podia ter feito isso. Então, o nosso irmão, a gente faz tudo por ele. Um dia chegou uma mocinha, ela estava revoltada com o pai, e ela chegou na minha casa, e a gente conversando, e ela revoltada, que nunca mais queria ouvir o pai. E eu tentando convencer ela, mas ela não queria ouvir. Ela disse que odiava o pai. Aí eu disse, eu vou fazer só uma pergunta para você. Amiga, baixa a cabeça e fecha os olhos. O seu pai, ele acabou de morrer agora. E só tem uma solução para resolver. É se você perdoar ele. Ela levantou a cabeça e começou a chorar. E nunca mais ela veio me falar do pai. Porque família, muitas das vezes, quando precisa, ela está do lado. Mas se ela errar um pouquinho, a gente questiona. A gente não quer família que erre. A gente quer uma família que sempre esteja fazendo o que nós queremos. E é impossível. Um amigo meu, ele falou que o irmão dele tinha muita condição. E ele chegou e pediu a ele um dinheiro. E ele disse que não tinha esse dinheiro. Aí na semana seguinte, o irmão dele sofreu um acidente e ficou entre a vida e a morte no hospital. Quando ele melhorou, quando ele estava no hospital melhorando, o irmão dele ligou para ele e disse, olha meu irmão, o que você precisar de mim, eu estou aqui. O que você precisar. Então, ele tinha pedido um valor menor, mas ele chegou a dar mais do que ele pediu. Porque na hora de perder, a gente sabe a importância. Se a gente bem pensar, qual a importância que você tem a um irmão, a um pai, uma mãe? Eu lembro que ultimamente, eu sou motorista de aplicativo e eu vinha numa viagem e eu tenho um amigo meu que ele fala sempre da irmã dele, de bem. A gente sempre conversa e ele fala da irmã dele. Aí quando eu peguei essa passageira, ela falou o sobrenome desse meu amigo. Imediatamente eu liguei uma coisa à outra. Eu cheguei para ela e falei, amiga, você é irmão de fulano, de tal, que mora em tal local. Ela sou sim. E aí eu me desmanchei de elogio a ele, que ele era meu amigo. E ela também com ele. Quando eu vi esse meu amigo, eu corri logo para dizer para ele, rapaz, sabe quem foi que eu vi? Tua irmã. Aí ele chegou para mim, feliz também, mas perguntou, ela falou mal de mim? Eu entendi que eles dois tinham brigado. Mas ela não falou mal dele e nem ele falou mal dela. Porque irmão, muitas das vezes a gente pode até queimar ele. Não há um ditado que diz que família assa, mas não come. Então família a gente pode até queimar, mas a gente não quer que ninguém faça. E ele não falou mal. Então, talvez um dos dois tenha pensado que eles tenham falado algo para mim, mas não falaram. Eles podem até ter falado entre eles dois, mas ele não espalhou, porque a família é protegida. Os nossos irmãos, eles são protegidos. Eu tenho uma amiga minha, que ela é uma senhora, todo dia das crianças, ela faz uma confraternização na casa dela. E ela chama todos os filhos e netos, e a família mais próxima. A casa dela começou, quando eu comecei a fotografar, com pouca gente. Hoje quase nem cabe mais a casa dela com tanta gente. E a gente percebe a felicidade que essa mulher tem em abrigar todo mundo. Então a família não é só aquela de final de ano, que a gente se junta, que a gente tem uma confraternização. A família é aquela que a gente sabe que tem, e na hora que precisa, chegue para alguém e diga assim, olha, eu estou precisando de sangue, procure um irmão seu. Ele não mede esforço, ele vai atrás. Talvez também, quando você esteja bem de vida, talvez até haja ciumeira. Mas quando você está numa pior, todo mundo quer ajudar. E é uma canção que diz que nenhuma família comece de repente. E que nenhuma família ela se acabe por falta de amor. E as famílias não se começam de repente. Elas começam de uma estrutura, de um pai, de uma mãe, e elas se enraizam. Eu lembro que meu pai, ele tinha 10 filhos. Ele chamava meus negão. Para ele era um orgulho em ele ter aqueles filhos deles, que cada um com a sua característica, cada um com a sua forma de viver, mas era um prazer para o pai ter um filho. Então, claro que no decorrer do tempo, a gente acaba até se afastando um pouco, mas que a importância maior é uma família, é um irmão, é um pai, é um parente. Então, vida longa para a família, que Deus dê
a gente muita paz, sabedoria, que a gente possa entender e perdoar aqueles que nos têm ofendido, que a gente não pode sair da família, né? A gente não pode, de repente, rasgar o registro. A gente não pode deserdar de coração. A gente pode até, se for o caso, deserdar de bens. Agora, de coração, a gente não deserda. E hoje o assunto foi falando de família. Espero que a gente possa continuar falando de temas relevantes. E peço para você se inscrever no meu canal. Então, saúde e paz e tudo de bom. Até a próxima.